bem-vindos ao nosso primeiro podcast em português, Better Decisions. Meu nome é Cristiane Buzolin, eu sou corretora de imóveis aqui em Miami e sou diretora de operações do David Seddons Group. O nosso objetivo com esses podcasts é trazer informações para o investidor ou para o estrangeiro que gostaria de adquirir o imóvel aqui na Flórida, aqui em Miami especialmente, o brasileiro que gostaria de ter uma propriedade aqui. Hoje a gente vai falar sobre tributação, o que é importante você saber antes de adquirir o seu imóvel aqui na Flórida. E a minha convidada especial é a Cristina Teixeira, que é especialista em tributação internacional, é CEO e fundadora da Two Way Tax. Obrigada, Cris. Um prazer estar aqui com você hoje, poder conversar um pouquinho e tentar explicar um pouquinho como funciona essa tributação americana para quem compra imóveis aqui nos Estados Unidos, quem mora ou não mora aqui. Eu trabalho com isso aqui em Miami agora no meu escritório há 4 anos e meio, mas tenho uma carreira de tributação internacional de um pouquinho mais de 25 anos já. E, ultimamente, atendendo pessoas físicas, principalmente investidoras aqui nos Estados Unidos. Cris, e essa questão da tributação nos Estados Unidos e aqui, como você começou sua carreira? Antes da gente começar tudo isso, como que foi isso? Como que você acabou trabalhando Chegando aqui. Bom, eu comecei minha carreira no Brasil, na Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria na época, que depois foi adquirida pela Deloitte em muitos países. Sempre na consultoria tributária. Minha formação inicial foi administração. Eu entrei na Arthur Andersen no 2º ano de faculdade. Então, eu brinco que eu me formei na Arthur Andersen, me formei em consultora tributária e segui essa carreira. Fui consultora por 9 anos. Depois, eu trabalhei do outro lado da mesa em grandes multinacionais por outros 9 anos. E ali, eu já comecei a expandir, além de Brasil, tributação América Latina, Canadá e trabalhando na parte de tributação internacional mesmo. Principalmente de empresas, também pessoa física na época da Arthur Andersen. Em 2015, quando nós voltamos para os Estados Unidos, que a gente já tinha morado aqui antes, eu decidi fazer um mestrado em contabilidade com foco em tributação internacional americana. Tirei minha licença de CPA, que é o Certified Public Accountant aqui nos Estados Unidos. E trabalhei num grande escritório também no sul da Flórida, onde eu aprendi aí sim todo tipo de declaração americana e planejamento americano para clientes internacionais. Foi em 2018, quando eu saí desse escritório, que eu comecei a Two Way Tax. Então, foi um caminho misto de carreira entre corporações e pessoas físicas. Foi interessante essa passada aí pelo mundo corporativo, porque me ajuda muito hoje a avaliar o impacto nas pessoas físicas. E também até explicar, né, principalmente para os brasileiros, como funcionam as coisas aqui quando comparado com o Brasil. Então, o caminho hoje se solidificou para atendimento a pessoas físicas, a famílias. O nosso escritório atende famílias residentes aqui num número limitado e investidores estrangeiros, como eu te falei, que são pessoas que investem em imóvel, que têm imóvel aqui, ou no mercado financeiro, principalmente. Perfeito. Então, o nosso objetivo nesse podcast é dar a maior número de informações para vocês, antes de vocês comprarem um imóvel, vocês terem a segurança de que estão fazendo a coisa certa, né? Então, Cris, o que é importante saber antes de comprar o imóvel? Antes de finalizar a compra? A primeira e a principal pergunta é qual a intenção de uso desse imóvel. Esse é um imóvel que vai ser alugado, esse é um imóvel que vai ser uma casa de férias ou um apartamento para a família vir passar férias. Então, basicamente, é uso pessoal ou uso de terceiros com objetivo de ter algum lucro, algum rendimento disso, né? E por que isso é importante? Se você vai usar apenas para você, uma LLC, por exemplo, que muita gente abre ou acredita que é importante abrir, nem sempre vai te ajudar de muita coisa, tá? Uma empresa LLC aqui nos Estados Unidos, que é o equivalente a uma limitada, uma EIRELI brasileira, ela protege você juridicamente contra processos, caso alguém, por exemplo, tenha um acidente no seu imóvel. É isso que ela faz. Tributariamente, ela não faz nada, tá? Para fins americanos. Então, só ter uma LLC para um imóvel que você vai usar não vai te fazer muita diferença. Se você pensa em ter renda ou alugar, aí sim, certamente a LLC ou uma empresa americana, uma corporation, é o que a gente recomenda para ser o dono daquele imóvel. Só que quem não mora aqui precisa de uma segunda camada de proteção, aí sim tributária. Porque só uma corporação ou uma LLC não vai dar uma proteção ao imposto de herança, que muita gente não sabe. Mas mesmo quem não mora aqui, se tem um imóvel ou uma empresa americana com imóvel,
acima de $60 mil, que são todos os imóveis americanos hoje, não conheço nenhum nesse montante. Acima de $60 mil tem um imposto de herança se a pessoa venha a falecer, mesmo sem morar aqui. E esse imposto chega a 40% do valor de mercado do imóvel no momento da morte. Então, realmente, é muito alto. Por isso é importante ter não a pessoa física dona do imóvel ou dona da empresa americana, e sim uma outra empresa. Tá. E aí a gente usa bastante empresa offshore, que pode ser Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, que é uma jurisdição respeitada, é tudo declarado direitinho, mas é um regime que permite proteção desse imposto de herança. Por quê? Porque a empresa nunca morre. Então, a pessoa física que é a dona da empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, que vier a falecer, já não é mais dona de nada nos Estados Unidos. Quem é dona é aquela empresa offshore. Então, ela te protege do imposto de herança. O segundo benefício é que se você vende e tem um ganho, ou se você tem lucro no aluguel, você ainda não tem que reportar no Brasil, na pessoa física. Hoje o Brasil não tem ainda um regime que tributa imediatamente o lucro apurado por empresas estrangeiras. Então, acaba tendo para brasileiros um benefício duplo de você ter a pessoa física, dona de uma empresa que pode ser em qualquer país, não Estados Unidos, e aí uma empresa americana se o imóvel realmente for alugado. Tá. Então, essa coisa de... muita gente pergunta, então se eu colocar numa LLC, eu estou protegido dos impostos ou não? Não faz absolutamente nada. Só proteção jurídica mesmo, tá? E com relação ao FIRPA, a gente vai conversar mais a fundo sobre o FIRPA, mas muita gente pensa que se você coloca o imóvel numa LLC, você não vai ser taxado. Isso sim é verdade, tem uma exceção, tá? O FIRPA, ele existe se o imóvel está no nome de um estrangeiro, pessoa física ou jurídica. E esse FIRPA é um mecanismo de retenção no momento da venda. O governo americano criou isso já faz muitos anos, porque os estrangeiros adquiriam imóveis aqui e quando vendiam não reportavam o ganho. E o imposto sobre ganho de capital é devido aqui nos Estados Unidos mesmo para quem não mora aqui sobre imóveis americanos. Então, eles criaram um mecanismo que obriga o comprador do imóvel ou a empresa de título, né, que é o nosso cartório privado aqui, que representa aquele comprador, a reter uma parcela grande daquele valor de venda, não do ganho, e passar isso para a Receita Federal. E aí cabe ao estrangeiro provar que o ganho não foi aquilo tudo para ter uma restituição. E isso demora. Então, é um grande desconforto para os estrangeiros que têm imóvel aqui. E hoje em dia está demorando mais ainda, né? Depois da pandemia, antigamente eram 90 dias para processar o nosso pedido de redução daquela retenção, né? Ou então você tinha que, de fato, esperar para entregar uma declaração no ano seguinte. Então, aí demorava igual. Mas o FIRPTA Certificate, que é o que nos ajuda a reduzir ou a eliminar, às vezes, essa retenção, saía em 90 dias. Agora está demorando de 9 a 12 meses desde a pandemia. É um processo todo em papel, o que é surreal. Mas é muita coisa aqui na Receita Federal. Que gera muita ansiedade pro... Muita ansiedade. As coisas se perdem muitas vezes. A Receita Federal americana erra também. Então, é árduo. O processo é árduo. O departamento de FIRPTA é pequeno também dentro da Receita Federal. Você não consegue falar com eles. Então, assim, as pessoas têm essa insegurança grande porque é um processo muito pouco tranquilo. É importante você estar com uma pessoa te guiando nesse processo. Para tranquilizar. Isso, infelizmente, a gente vê, acho que é mais uma questão cultural. O brasileiro cuida mais do outro, acredito eu, né? E isso se aplica ao trabalho também. Então, a gente faz questão de explicar o porquê das coisas. E a pessoa entende do começo, meio e fim. Todos os nossos casos de FIRPTA são aprovados pela Receita Federal. Nunca tive um caso declinado. Semana passada teve que a fiscal devia estar com algum mau humor no dia que declinou. A gente conseguiu falar com ela por um milagre. E ela falou, não, realmente eu estava errada. Mas é raro. Os nossos todos são aprovados. Inclusive construção de casa, que é algo mais complicado. Porque construção você tem muito documento para comprovar custo. Certeza. Enfim, então o FIRPTA, ele é um mecanismo que assusta. Você pode evitar ele numa LLC com 2 ou mais sócios. Ou numa corporation, tá? Esses 2 tipos de empresa não têm FIRPTA. Eles são considerados contribuintes americanos, tá? Mas uma LLC, que é de um sócio só, tem. Então tem que ter esse cuidado, tá? Tem que tratar, de fato, como talvez o casal comprar os 2 como sócio da LLC ou com os filhos, mas ter outros sócios é importante para caracterizar o conceito de partnership. Entendi. Que é diferente, é um conceito tributário, além de societário, mas nesse caso é tributário, que no Brasil não existe, tá? Então, a LLC de 2 ou mais sócios é importante. Além de constituir assim, é importante entregar a declaração de imposto de renda para essa LLC. Porque no dia da venda, a empresa de título vai pedir comprovação.
de que realmente a empresa vinha sendo tratada assim, tá? E isso é tranquilo de ser feito. Tá. A corporação, ela é a nossa empresa brasileira tradicional, porque ela é a contribuinte do próprio imposto, só tem lucro real aqui, para quem conhece um pouquinho mais de imposto. Então, ela é um contribuinte americano líquido certo. Vai ter que entregar a declaração todo ano, tá? A LLC é opcional a entrega. Quando você tem aluguel, não, mas eu talvez forçaria a entrega de uma declaração de uma LLC para um casal que tem um imóvel de uso pessoal para caracterizar a classificação de partnership e não dar problema na venda. No futuro. Tá? Mas a corporation também não tem FIRPTA. Quem teria, então, são empresas estrangeiras, donas do imóvel, ou donas de uma LLC 100%, pessoas físicas estrangeiras donas do imóvel, ou através de uma LLC 100%. Ok. Tá. Então, o que você aconselha para a pessoa que vai comprar um imóvel? Comprar na pessoa física ou comprar na pessoa jurídica? Eu aconselho, definitivamente a gente precisa de pessoa jurídica para quem não mora aqui. Tá. Definitivamente, tá? Quantas e aonde depende da intenção de uso daquele imóvel. Tá. E também se aquela empresa americana vai ser LLC ou corporation, e a estrangeira se vai ser também tratada como partnership ou corporation, existe aí uma opção que depende se vai ser alugado, se há a intenção de retirar os lucros durante o aluguel ou não. Eu vou alugar só para pagar as despesas e no final eu vou vender e aí eu vou tirar. Provavelmente eu faria uma corporação americana com uma corporação estrangeira em cima, tá? Entregaria essas declarações, você pode abater as despesas, pode bater na física também, que é uma lenda essa, né, que existe. Mas eu faria, para quem não mora aqui, essa estrutura. Empresa estrangeira, empresa americana, e o tratamento delas depende só da intenção de uso, tá? Quem mora aqui e é residente fiscal, porque pode ter gente que mora aqui no visto de estudante que ainda não é residente fiscal. O estudante cai na mesma regra do estrangeiro que eu falei. Quem mora aqui e é residente fiscal, se o imóvel é para uso próprio, compra na pessoa física, te garante o desconto do nosso IPTU, né, o Property Tax, porque é o seu homestead, a sua residência principal. Então eu faria isso, no máximo num trust revogável, mas aí já é uma outra questão de sucessão e herança, tá, americana. Só para automatizar a sucessão. Então, a pessoa física americana, que é residente, eu geralmente recomendo adquirir na física mesmo. Não tem vantagem de adquirir em empresa, a menos que você vai alugar. Se você é residente americano e vai alugar aquele imóvel, a LLC protege juridicamente contra os processos. Lembra que aqui é o país do processo. Se a pessoa cai, quebra um braço, um visitante, alguém fazendo limpeza, manutenção, apesar de ter seguro, obviamente, a LLC protege mais. Então, imóveis alugados, a gente gosta de ver um em cada LLC. E por quê? Porque se uma pessoa caiu num imóvel e você tem todos eles numa empresa, todos aqueles imóveis correm risco. Né? São patrimônio da mesma empresa. É uma forma de proteção. Proteção jurídica. Aí não é tributário, mas é recomendável sim. Os meus clientes que são residentes aqui, todos, para cada imóvel, a gente recomenda. Nem sempre eles querem por causa do custo-benefício. Mas sendo imóvel de valor relevante, sem dúvida é importante. Quanto custa para abrir uma empresa? Isso... Né? Então, aí é interessante essa pergunta. Porque se você for online, tem uma série de serviços que vão abrir essa empresa por 300, 400, 200, 500 dólares, tá? Ou até você vai direto no estado da Flórida e você abre por 100, 70 dólares. Não é essa a questão. Incorporar a empresa, o que é bem diferente do Brasil também, tem várias etapas. Uma delas é junto ao estado, que é essa baratinha. Você paga uma taxa, você vai num serviço online e faz ali junto àquele governo. Mas os documentos corporativos, que no Brasil são todos registrados na junta comercial, aqui não são. Então, você precisa ter quem prepare esses documentos, que é o contrato social que a gente tem lá, tem certificado de ações, se é uma corporation, tem uma série de documentos que designa quem vai ser o gerente, tem lá o que a gente chama de um kit de documentos corporativos que tem que ser feito. Na maioria das vezes, esses serviços baratinhos não tem isso. Você vai abrir a conta no banco, ele vai te pedir os documentos corporativos. Você vai comprar um imóvel, ele vai te pedir os documentos corporativos. Muita gente não tem, porque só abriu o LLC ali baratinho, rapidinho. Então, isso... Além disso, tem também o pedido do Tax ID, do CNPJ aqui das empresas, tá? Então, o preço de quem faz o pacote, por exemplo, como o nosso escritório, é de $1.500, tá? No estado da Flórida, na maioria dos estados. Nova York é um pouco mais caro, e Delaware. E com relação a imposto... Quanto que se paga de imposto federal e aqui na Flórida? Qual é o valor? Dá pra gente falar mais ou menos? Vamos falar em percentuais, né? Falando primeiro de corporação ou empresas tributadas como corporação, é uma alíquota só federal, 21%. Até pouco tempo atrás era escalonada até 35%, mas o Trump mudou em 2018, desceu para 21%. E aí, uma coisa interessante que também não tem no Brasil, aqui a gente tem imposto de renda estadual, tá? Muitos estados têm para pessoa física, não é o caso da Flórida.
mas a Flórida tem para corporações. Então, esse ano, a alíquota também variou ultimamente, mas esse ano a alíquota da Flórida é de 5,5%. Então, você tem essas duas alíquotas, 21% e 5,5%. 5,5%. Tá? Não é exatamente uma soma, porque o estadual entra como uma despesa para calcular o federal. Okay. Mas pode arredondar para 25% na Flórida, quando você tem uma estrutura de corporação. Seja ela americana ou estrangeira. Tá. Corporações, em geral, vão pagar esses 25%. Seja sobre o lucro do aluguel. E aí, quando a gente fala de lucro, você tem lá a receita. Você cobra do seu inquilino. E tem as despesas todas do imóvel. Inclusive manutenção, inclusive depreciação do imóvel, que é um conceito contábil, que no Brasil não existe essa dedução, a menos que você tenha uma empresa. Okay. Aqui ela existe, para empresas ou para pessoas físicas. Falando agora de alíquotas de pessoa física, elas são um pouquinho diferentes. Elas vão até 37%, mas aí 37% para um lucro acima de $330 mil no ano por pessoa, tá? Então demora para você chegar, vai acontecer no caso de venda. E venda tem alíquota diferenciada. Mas 37% seria sobre aluguel. Basicamente, lucro do aluguel. Receita, todas as despesas também você pode abater e aí você paga até 37%. A alíquota vai de 10 a 37%. São 7 camadas. Então depende muito do valor para a gente ver que a alíquota seria de imposto, tá? Não tem imposto de renda estadual para pessoa física na Flórida. Depois disso, a gente tem a venda, chegando ao final. Aí vamos de novo amarrar aqui com o FIRPTA, porque o FIRPTA é só um mecanismo de retenção. Ele não é um imposto. Não é um imposto. Ele é um mecanismo de adiantar imposto de renda. Tem esse nome porque na verdade é uma segurança para o governo. Exato. Então, o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é de no máximo 20% do ganho. O que é o ganho? O valor da sua venda, menos comissão dos corretores, menos custos do closing, né, do fechamento do negócio, menos o custo de aquisição. E aí pode ter ajustes ali, dependendo do que aconteceu no passado, se foi alugado ou não. Custos também do closing de reforma. Reforma também entram somam o custo do imóvel. Um menos o outro, o que sobrou? Deu lucro em dólares. Então, esse lucro pode chegar a um imposto de 20% sobre o ganho. 0 até $49 mil. Depois de 49 a 150, se não me engano, é 15%. E a partir daí é 20%. Tá? E esse imposto, então, é devido. Pode ser compensado no Brasil se a pessoa física tem esse imóvel direto na pessoa física. Tá? Então, isso é interessante porque o ganho de capital no Brasil até R$5 milhões é 15%, depois 17,5%, 20%, enfim. Dependendo do câmbio, pode ser que dê mais, mas dificilmente você chega na alíquota máxima de 22,5% no Brasil, que é acima de R$30 milhões. Então, eu creio que os impostos são corporativos, vai ser 21% mais 5%, né, 25% aí, seja para aluguel ou ganho de capital. Tá. E para pessoas físicas, 37% no máximo, de 10% a 37% sobre aluguel e no máximo 20% na venda do imóvel sobre o ganho. Tá. E Cris, no caso da pessoa já ter adquirido um imóvel aqui na Flórida, até porque a gente nosso foco aí são os brasileiros, né? Que provavelmente muitos já têm imóveis aqui. Existe alguma forma, se você comprou na pessoa física e imaginou, não, então agora eu deveria ter comprado na jurídica, enfim. Existe como reformular todo esse processo? Existe. Existe, a gente precisa fazer exemplos para a gente sair já alterando a estrutura, a gente precisa ver os valores dos imóveis, tá? De aquisição versus o valor atual. A gente sabe que teve uma alta grande de imóveis recentemente aqui. Quando é uma reestruturação do próprio dono para uma empresa que vai ser dele, a gente acaba usando como base para essa análise o valor de mercado do IPTU, do nosso Property Tax, que dificilmente é o atual efetivo, tá? Mas a gente usa e a Receita Federal Americana nunca recusou. Se você for ao valor atual de mercado, você deveria buscar imóveis parecidos, ver a que preço eles estão vendendo ultimamente, nos últimos 6 meses, para definir aquele valor. Então, a gente olha para os dois, vê se a discrepância realmente é muito grande. Se o cliente está disposto a tentar ir no valor de mercado da prefeitura para ver se é aceito, ou se prefere ser mais conservador e usar, de fato, um valor comparativo de mercado atual. Tá? Bom, vamos assumir que não houve ganho, por acaso, né? Mesmo pensando que agora a gente teve uma alta recente, mas esse caso do meu cliente teve um ganho muito pequenininho. Ele, pela prefeitura, né? Olhando o valor da prefeitura. Ele prefere pagar esse imposto, porque aí você, de fato, quando reestrutura, é como se você estivesse vendendo e recomprando seu imóvel. Então, você vai ver o preço de venda hoje, o custo que você tinha. Se dá um ganho, você paga os 20% de ganho de capital hoje. Tá? E reestrutura. Agora você protegeu o imposto de herança e vai conseguir não ter o filho, consegue
consertar tudo, tá? Tem uma possibilidade da gente fazer essa reestruturação sem ter nenhum impacto tributário, que é usando corporação americana, tá? Então, isso é algo também que a gente pode pensar. Então, a minha mensagem tem como fazer? Tem. Tá. Pode ter custo, sim, e pode não ter custo. Já fiz vários também sem custo, antes desse último ano, principalmente, tá? Mas esse ano a gente conseguiu também alguns sem custo de imposto nenhum para fazer. Mas lembrando que a vantagem dessa reestruturação também é proteger o imóvel, né? Para futuros... É isso que tem que pensar. Imagina você perder, ou essa família que ficar aqui depois da sua ausência, perder 40% do imóvel para o governo americano. Se vocês nunca nem moraram aqui, né? Então, o custo de reestruturar é muito baixo comparado com isso. A gente faz essa conta. Esse caso recente agora que a gente está fazendo, a gente demonstrou. Olha, se você mantiver na física e alguma coisa acontece, enquanto você tem esses imóveis, está aqui o imposto de herança americano. Se a gente reestrutura, tem um pequeno ganho, tem um imposto aqui de 20%, mas é bem menos. É bem 10%. Do custo do imposto de herança. Então, eles falaram, não, vamos seguir em frente, porque a gente fica mais tranquilo, a gente não pensa em vender esses imóveis tão cedo. Então, de fato, era algo que fazia sentido. Tá? Com certeza. E a gente recomenda mesmo, pelo menos, analisar o custo-benefício de reestruturar. Tá? E durante a manutenção do imóvel? Então, você tem um imóvel aqui de férias, mas que ao mesmo tempo você aluga. O que é importante saber durante esse período? O que é importante contabilizar durante esse período para você poder depois se beneficiar desses... Alguns conceitos e coisas que eu vejo com muita frequência também. Seja o imóvel em pessoa física ou empresa, eu já vi os dois casos. O dono do imóvel não controla as despesas nos períodos que, por exemplo, não estava alugado. E isso se perde no tempo. Tá? Um imóvel que ele é para investimento, ou seja, você comprou e pensa em um dia vender, você não mora nele, ou imóvel alugado, você pode abater todas aquelas despesas que eu falei, ou somar elas ao custo do imóvel para o dia que você for vender. E isso acaba sendo super interessante. A gente cansa de ver, no momento da venda, que a pessoa ou não entregou as declarações da empresa e aí, portanto, não formalizou que aquele gasto existiu, ou nem controlou aquilo. Então, super importante... Conta de luz, de água, de internet, televisão, se tiver. Condomínio, imposto de propriedade, manutenção da propriedade como um todo, né? Pintura, jardim, se for uma casa, enfim. Tudo isso é bom controlar, tá? E se tiver alugado, todo ano tem que entregar uma declaração para formalizar esse gasto. Senão lá na venda a gente não vai poder aproveitar ou vai ter que fazer correndo. Em muitos casos eu entrego declarações atrasadas que nunca foram feitas para aproveitar, porque é relevante muitas vezes, né? E o aluguel, aí sim é obrigatório entregar a declaração. Então, é importante ter isso em mente, que muita gente às vezes desconhece. E quais são as datas dessas... Quais são os due dates que eles chamam, né? 15 de março ou 15 de abril. Okay. São os vencimentos originais, dependendo se é LLC com 2 sócios ou não, ou corporation, ou pessoa física, tá? E aqui, diferente do Brasil, o governo automaticamente concede 6 meses de extensão desse prazo. A gente entrega um formulário para eles e é automático, não precisa esperar a aprovação. Entendi. Então, o prazo passa a ser 15 de setembro e 15 de outubro. Tá. Acho que foi uma forma que o governo americano encontrou de diluir o trabalho dos contadores durante o ano, que é bem inteligente, né? Se você pensa, sem dúvida, acaba gerando muito mais trabalho para esses escritórios do que só... E não fica só naquele período. Bom, eu acho importante a gente voltar na questão do FIRPA, porque é uma pergunta que a gente tem, assim, não falaria diariamente, mas muito frequentemente. E é um termo que assusta um pouco o brasileiro. A questão do FIRPA, porque eu acho que é um termo que assusta um pouco os brasileiros. E é uma questão que nunca está muito clara. Então, eu gostaria muito que você explicasse para a gente o que é o FIRPA. Tá, perfeito. Então, como eu tinha falado um pouquinho antes, o FIRPA é um mecanismo de retenção que o governo americano criou como proteção, porque os estrangeiros vinham para cá, compravam os seus imóveis, vendiam, apuravam lucro e não pagavam o imposto de renda americano, que é devido, nesse caso mesmo, para estrangeiros. Então, o FIRPA assusta porque ele é uma retenção sobre o valor da venda. Ele não é sobre o ganho. Muita gente faz confusão nisso. E essa retenção é de 15% do valor da venda. Então, é bem relevante. E faz com que, na hora do closing, isso se torne, muitas vezes, um estresse, exatamente. E o que eu vejo e recomendo, e a gente já fez isso, Cris, em casos juntas, é que no momento da negociação, da venda, aquela proposta que você recebe quando vai vender seu imóvel já é o contrato. Isso é algo diferente também, né? Então, cuidado, porque ali já é o seu contrato. Escreve no final, tem um espaço para você, né, ter cláusulas adicionais. Escreve que você faz questão que o comprador te dê o direito
de tentar, junto à Receita Federal, eliminar essa retenção. O que é isso? Se você não faz nada, na venda, a empresa do lado do comprador de título, cartório, representando o comprador, vai reter 15%, vai enviar esse cheque para o governo americano. E você depois tem que entregar uma declaração de não residente, sua ou da sua empresa, se for a dona, pedindo uma restituição. Esse processo pode demorar 1 ano e meio a 2. No melhor caso hoje em dia. Tá? Porque com a pandemia eu tive caso de 3 anos, 3 anos e meio. Eu tive caso de 2 anos. Tive 2, mas tive. Exato. Terrível. Quase tive que apelar para o Taxpayer Advocate, que é um departamento para você reclamar. Bom, então esse é importante você negociar no momento da venda essa cláusula, porque você tem uma possibilidade, até a data do closing, não pode ser depois, de mostrar para a Receita Federal que o seu ganho vai ser bem menor e o imposto de renda seria bem menor do que esses 15%. E às vezes é 0. Às vezes não tem ganho. Recentemente está dando muito ganho, mas até ano passado não teria nada de FIRPTA. Sim, e aí não teria necessidade dessa retenção, né, por tanto tempo. E aí, como a gente falou também antes, antigamente essa resposta vinha em 90 dias. O que acontecia do dia da venda do imóvel, do closing, até você receber a resposta da Receita Federal? A empresa de título do comprador segura esse dinheiro no que a gente chama de escrow account. É uma conta separada, o dinheiro fica protegido, isso é legal, correto, super regulado nos Estados Unidos. E o seu dinheiro fica ali. Ainda não vem para você, infelizmente, no dia do closing, tá? Mas ele fica ali, esses 15%. Quando a Receita Federal responde, ela manda pra gente uma carta dizendo: concordo, esse FIRPTA é 0. Ou não, esse FIRPTA não é de $200 mil, é de $20 mil. Ótimo. O que a empresa de título faz? Se eles concordaram conosco que era 0, ela vai te devolver todo o dinheiro imediatamente na sua conta. Tá? É um wire transfer, uma transferência bancária, como na venda normal. Se a Receita Federal fala que não são $200 mil, mas são $20 mil, aí aquela empresa de título vai fazer um cheque de $20 mil para a Receita Federal e te devolver 180. Ou seja, não tem como você questionar isso. Isso a partir do momento que chegou para a empresa de título, vai ser emitido o cheque para a Receita Federal. Já aconteceu alguns casos em que a Receita Federal vem um pouquinho acima, e aí a gente faz a declaração e vem um restinho de restituição, tá? Okay. Eles fazem uma forma um pouquinho diferente da de ganho de capital normal. Mas geralmente não é nada relevante, tá? E a maioria do valor já volta no que era 90 dias. E hoje, com a pandemia, infelizmente, está demorando de 9 meses a 12 meses. Voltando, por que eu falo para colocar a cláusula na proposta já de compra, que já é o contrato? Como está demorando muito tempo, e a multa, caso esse imposto seja pago em atraso, essa retenção aí seja paga em atraso, é do comprador e da empresa do título que representa ele, muitas vezes eles não querem mais segurar essa responsabilidade. Não querem mais segurar seu dinheiro lá. Sim. Prefere mandar logo o cheque para a Receita Federal e você que se resolva. Então, na negociação da venda do imóvel, é importante pôr essa cláusula, porque mais e mais a gente está vendo o comprador e a empresa de título assessorando ele, dizendo: não, nem aceita, vamos mandar esses 15% de FIRPTA lá para o governo e eles depois pedem uma restituição. Porque o problema realmente é deles. Exato. Eles têm uma responsabilidade aí. Como demora muito, acho que eles já tiveram vários casos em que a pessoa mudou, aí perdeu o prazo e a multa é alta, tá? Sobre esses 15% não retidos. Mas sendo negociado na venda, não tem por que eles não aceitarem. E algumas empresas de título e compradores não questionam, mas hoje, muito mais do que antigamente, se recusam a aceitar. Então, como é importante, né, você ter tudo estruturado e tudo organizado para ir para frente num negócio e para comprar um apartamento ou comprar uma casa aqui em Miami. E como faz a diferença essa estruturação, né? E até pensando também em FIRPTA, não só em FIRPTA, imposto de renda em geral, quem constrói aqui também é um problemão se não tiver bons arquivos do que gastou. E aí a gente fala de contratos de prestadores de serviço, material, que tem as invoices aqui, comprovante de pagamento. Tem que montar realmente um caso bem completo para suportar aquele custo de construção, entendeu? Sem dúvida. Então, quem está começando a construir, começa certinho, porque na frente você vai precisar. Sem dúvida. O FIRPTA, imagina, no FIRPTA eu tenho que provar que o custo daquele imóvel foi aquilo. Quando eu compro um imóvel pronto, é fácil. Quando eu construo, aí sim, ele tem que provar. E eu tento mandar, eu já fiz pelo menos 3 casos de imóveis construídos que o folder é gigantesco, né? E é papel. Sim. A gente manda para a Receita Federal tudo em papel, mas aí a gente organiza, faz índice, tenta facilitar a vida deles, isso ajuda. Isso eu aprendi na minha vida prévia de auditora da Arthur Andersen. Ajuda muito quando a informação está organizada, mastigada, porque eles já vêm com bons olhos. Eu acho que os nossos FIRPTAs hoje chegam lá, eles já falam: esse tá tranquilo, porque a gente realmente não tem tido questionamento. Mas eu tive o caso de um cliente também que reformou a casa completamente. Ele pôs abaixo
a casa e reformou inteira. E para depois conseguir todas essas... Porque não tinha se organizado, foi muito tempo. Olha no detalhe, Foi um trabalho à parte, fora o trabalho que ele tinha. Exatamente. Para fazer isso. Então, é importante ter organizado e em mente que você vai precisar desses documentos. E pensa, vai te ajudar a pagar menos imposto. Exato. Né? É o que nos motiva. Tendo organização, tendo documentação, você vai pagar só o que você precisa, nem um centavo mais. Com certeza. Cris, queria te agradecer pela participação. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esse tema, porque eu acho que tem muito ainda para a gente falar. E eu vou deixar o contato da Cristina aqui no nosso podcast. E eu indico, e assim, de coração, é um prazer ter você aqui no nosso primeiro podcast em português. Obrigada, Cris. Foi um prazer, sempre um prazer trabalhar com vocês. E estou aqui para o que vocês precisarem. Tá Obrigada, Cris.